Olá pessoal, tudo bem? Professor Luciano Rodrigues aqui trazendo mais uma aula para vocês. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é a eletrólise ígnea, tá bom? Em aulas passadas a gente já fez uma introdução, né, do que é que seria a eletrólise, não é? Nessa aula a gente vai estudar um tipo de eletrólise, que é a eletrólise ígnea, tá bem? Então, fica até o final, vai ser uma aula bem objetiva, clara, e eu tenho certeza que ao final desta aula vocês vão aprender muitas coisas. Então, pessoal, eu tenho aqui alguns pontos, né, alguns objetivos dessa aula e que a gente usa, né, para nortear a produção dessa aula, né? Então, assim, ao final dessa aula, pessoal, nós esperamos que vocês tenham adquirido um conjunto de competências, de habilidades, né? Dentre elas, eu quero pontuar aqui 3. A primeira, conceituar a eletrólise ígnea, compreender o seu mecanismo básico e suas características. Segundo ponto, equacionar as reações que ocorrem no processo de eletrólise ígnea. Terceiro ponto, reconhecer os produtos obtidos num dado processo de eletrólise ígnea. Então, pessoal, ao final dessa aula, você vai ter toda a condição de definir com suas palavras o que é a eletrólise ígnea, como é que ela funciona, independente de ser do cloreto de sódio, do sulfato de cobre ou qualquer outra substância. Você vai ter toda a condição de definir esse processo, de equacionar, de chegar também aos produtos, tá bem? Tá bom? Então, fica até o final para a gente poder atingir todos esses objetivos, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, só para a gente relembrar, a eletrólise a gente sabe que é um processo que consiste em atravessar uma corrente elétrica por um meio líquido, onde esse meio líquido pode ser uma substância fundida ou uma solução iônica, né? Solução eletrolítica, tá bom? Então, a eletrólise ela é simplesmente isso. Vale lembrar que é um processo não espontâneo, tá bem? É um processo não espontâneo. Você também precisa de uma fonte de energia elétrica para provocar, para que a eletrólise ela ocorra, né? Em poucas palavras, a gente também pode entender a eletrólise como um processo em que transforma energia elétrica em energia química. Por isso que a gente coloca aqui que o conceito da eletrólise ela é o quê? É você ter um meio líquido, tá bem? Que pode ser uma substância fundida ou solução iônica, e esse meio líquido ele é atravessado por uma corrente elétrica. E como resultado dessa ação, você tem o quê? A ocorrência de uma reação química, tá bem? Então aqui a gente tem um esquema, né, simplificado aqui de um processo de eletrólise. Isso aqui é exatamente uma cuba eletrolítica, em que nós temos aqui o meio líquido, ó. Tá bem? No meio líquido nós temos íons, temos aqui cátion e ânion. Nós temos aqui dois eletrodos, tá bem? O eletrodo negativo, chamado de cátodo, ele está conectado ao polo negativo dessa fonte de energia elétrica, enquanto que o ânodo, que é o polo positivo, ele está conectado ao polo positivo dessa fonte de energia elétrica, tá bom? Então, é exatamente o que eu falei agora há pouco. Para que a eletrólise ela ocorra, é preciso que nós tenhamos aqui uma fonte de energia elétrica, né? Alguém injetando aqui a corrente elétrica, né, para poder atravessar o meio líquido, tá bem? Então não esqueçam dessas nomenclaturas, tá, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, indo direto ao ponto, o que é eletrólise ígnea? É exatamente o conceito que eu falei agora há pouco, mas a gente precisa enfatizar uma coisa. Você vai ter uma corrente elétrica atravessando o meio líquido, tá bem? Só, pessoal, que na eletrólise ígnea, esse meio líquido é o quê? É uma substância fundida, tá bem? Então, se o meio líquido for uma substância fundida e ela for atravessar por uma corrente elétrica, você vai ter aí uma eletrólise do tipo ígnea. Vale ressaltar que você só vai ter a substância fundida ali. Aquele meio líquido é apenas a substância fundida. Você não vai ter água, você não vai ter qualquer outro íon que não seja proveniente da substância fundida, tá bem?
Então olha só um esqueminha também para a gente enfatizar a eletrólise ígnea. Então a gente tem aqui, pessoal, uma cuba eletrolítica, né? Você tem aqui a cuba eletrolítica, você tem aqui o meio líquido, que é o cloreto de sódio fundido, você tem um par de eletrodos e você tem a fonte de energia elétrica conectada aos eletrodos através desses fios condutores. Olha aqui a fonte, né? Ela está injetando a corrente está circulando e esses íons eles estão descarregando, né? Então o ânion ele vai procurar o ânodo para se descarregar, ou seja, o polo positivo, enquanto que o íon cátion ele vai procurar o cátodo para se descarregar, tá bom? E é nesse descarregamento que a gente também vai ter a formação dos produtos, tá bem? Pessoal, como exemplo de aplicação, para que a gente possa trabalhar a eletrólise ígnea, a gente precisa tomar aqui como exemplo uma substância a ser submetida a esse processo. Como exemplo, nós vamos pegar aqui a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. O que a gente vai fazer? Nós vamos ter aqui a descrição passo a passo do equacionamento desse processo, da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então preste bastante atenção, porque esse passo a passo ele vai ajudar muita gente a compreender o processo como um todo, tá bem? Vamos lá. Então, quais produtos são obtidos da eletrólise ígnea do cloreto de sódio? Pessoal, isso aqui é a pergunta, assim, é a razão da eletrólise, né? Então, você injeta você atravessa uma corrente elétrica por meio líquido, você tem uma razão para isso. Qual é a razão? É a formação de determinados produtos, ou seja, são produtos que você deseja, né? Então, alguns são secundários, outros são primários, né? São mais importantes, tá bem? Mas assim, como é que a gente vai chegar nos produtos que são formados da eletrólise ígnea do cloreto de sódio? Pelo passo a passo que a gente vai mostrar agora. Então, olha como é fácil. Pessoal, o primeiro passo, o que a gente vai fazer? Nós vamos escrever a equação que representa a fundição da substância, ou seja, o derretimento da substância. No caso, quem é a substância? É o cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio, quando aquecido, quando submetido a aquecimento, ele vai produzir aqui os íons Na+, e Cl-, né? Nosso íon cloreto. Pronto, então o primeiro passo é esse. Escrever a equação que representa a fundição da substância, que vai ser eletrolizado, no caso o cloreto de sódio. Segundo passo qual é, pessoal? Então olha só, o segundo passo é a gente escrever as equações que representam as semi-reações que ocorrem lá nos eletrodos da cuba eletrolítica, essa que a gente viu agora há pouco. Então vocês viram que existe o cátodo e o ânodo. Então lá no cátodo ocorre uma reação química. Lá no ânodo ocorre uma reação química. Então a gente precisa equacionar o que é que ocorre em cada um desses eletrodos, tá bem? E também se atentar ao número de elétrons que estão envolvidos aí. A gente sabe desde o início que a eletrólise é uma reação de óxido-redução. Então existem aí espécies que vão perder elétrons, enquanto que outras vão receber elétrons, tá bom? Então vamos lá. No cátodo, que é o polo negativo, o que é que vai acontecer lá no cátodo, né, pessoal? Então no cátodo ocorre a redução, tá bom? Ocorre a redução. Então no cátodo, polo negativo, o íon sódio Na+, ele vai sofrer redução. Por que eu sei que é redução? Porque veja, pessoal, a maneira com que um cátion pode se descarregar é exatamente sofrendo a redução, tá bom? Então, você vai ter 2 mols do íon sódio mais, recebendo 2 mols de elétrons, né? Então está sofrendo redução, e você vai obter o sódio metálico aqui do outro lado, 2 mols, tá bem? E o que é que vai ocorrer lá no ânodo, que é o polo positivo? Então você vai ter que 2 cloretos, 2 mols de íon cloreto, eles vão sofrer oxidação, ou seja, eles vão perder elétrons, tá bom? Então, quando esses 2 mols de íons cloreto perdem elétrons, você vai ter a formação do gás cloro e a liberação aqui, obviamente, de 2 mols de elétrons.
Veja, pessoal, que eu tenho dois elétrons aqui, 2 mols de elétrons recebidos pelo Na, pelos 2 mols de Na+, são exatamente esses 2 mols de elétrons aqui entregues pelos 2 mols de íon cloreto. Então o cloreto, né, ele está perdendo elétron e o sódio está o quê? Está ganhando. Então o cloreto ele está sofrendo o quê, pessoal? Mais uma vez, oxidação, enquanto que o sódio mais, Na+, ele está sofrendo redução. Então pronto, beleza. Então você já escreveu aqui a equação do que está acontecendo no cátodo e o que está acontecendo no ânodo. O que é o terceiro passo? O terceiro passo, pessoal, é exatamente a gente observar essas 2 quantidades de elétrons perdidas e ganhas, né? Elas são iguais? Se forem iguais, você já pode cancelar de cara. Se não forem, aí você vai ter que multiplicar essas equações por números, né? De tal forma que essas quantidades elas se igualem, né? Porque equivale àquele princípio de conservação da carga. O número de elétrons perdidos, né, tem que ser igual ao número de elétrons ganhos. Então, você não pode ter essas quantidades diferentes, tá bem? Então a gente pode cancelar já aqui esses 2 mols de elétrons aqui e aqui. E o terceiro passo é exatamente a partir dessas 2 equações, nós vamos somar lado a lado, tá bom? E obter a equação global da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então, quando eu somar todo mundo que está no lado esquerdo, o que é que eu vou obter? Eu vou obter os 2 mols de Na+, e os 2 mols de cloreto. Então, aqui estão eles, ó. Tá bom? Então, o que sobrou do lado esquerdo foi só isso. E agora nós vamos somar tudo que está no lado direito. Então, o que foi que sobrou lá no lado direito? 2 mols de Na, 2 mols de sódio, e 1 mol de gás cloro, tá bem? Pessoal, uma dica, sempre coloque seta abaixo de seta, que isso aqui facilita muito a visualização do que é que pode ser cancelado ao somar as equações, tá bom? É muito importante isso, tá? Então, pessoal, nós chegamos aqui na equação, né, que representa a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, ou seja, a reação global da eletrólise do cloreto de sódio. Então, aqui está ela. Bom, em outras palavras, essa equação, ela resume essas 3 aqui, ó. Bom? Mas eu pergunto para vocês, e aí, quem são os produtos dessa eletrólise, né? Então, os produtos dessa eletrólise, pessoal, são exatamente esses, ó. É tudo que está após essa seta. Ou seja, os 2 mols de sódio metálico e 1 mol de cloro gasoso, tá bom? Então, esses aqui são os produtos. Então, veja que através desse processo, você vai ter que num eletrodo você vai produzir sódio metálico e no outro você vai produzir o gás cloro. Perguntinha básica, em qual eletrodo é produzido o sódio metálico? E aí? Olha para essa equação, ó, tem aqui sódio metálico. Eu produzi sódio metálico. E qual eletrodo aí está relacionado com o sódio? É o cátodo, ó, polo negativo. Então, se na prova eu perguntar em qual eletrodo se forma o sódio metálico da eletrólise ígnea do cloreto de sódio, você vai responder o quê? No cátodo. Por quê? Porque é lá onde o sódio ele é reduzido, ele sofre redução. E em qual eletrodo ocorre a formação do gás cloro? É no ânodo, que é o polo positivo, tá bom? Então não esqueça, sódio metálico no cátodo, polo negativo, e gás cloro no ânodo, polo positivo, tá bom? Pessoal, espero que esse exemplo aqui ele tenha ficado bem claro para vocês o que é eletrólise ígnea, tá bom? Que vocês tenham entendido todo esse passo a passo, tá bom? E, assim, esse é um tema, pessoal, em que quanto mais exercícios nós resolvemos, né? Quanto mais a gente equacionar isso, mais vai nos ajudar na compreensão do conteúdo, tá bom? Então eu espero que a aula tenha sido bastante útil para vocês, tá? E até a próxima, pessoal. Tudo de bom.